Oi, Gladys, boa noite. Erlen, boa noite. Pronto, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Vamos lá? Bom, fazendo aqui um gancho com a última reflexão que nós fizemos junto. Alice, boa noite. A questão da mulher grávida, que o doutor Hilário, quando médico, Paulette, boa noite, ele conta, né, que ele viu vários casos, até em algum momento ele achava que a gravidez levava a mulher à loucura, porque havia comportamentos estranhos, bem extravagantes com várias mulheres. Então, retomando exatamente esse momento, vamos só para relembrar, para dar continuidade ao nosso estudo, tá? Então, vamos lá. O doutor Hilário, avançando mais longe, talvez recordou algumas de suas experiências médicas, acrescentando do que ele estava vendo naquele cenário. É comum a verificação de exagerada sensibilidade na mulher que é engravida, diz o doutor Hilário. Eu estou chamando de doutor Hilário para saber que o Hilário da obra é médico, foi médico, um especialista, tanto quanto, claro, o doutor André Luiz, e os que estão orientando aqui também conhecem profundamente medicina. A transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. Então ele está dizendo, ele via as mulheres grávidas em alterações de comportamento psicológico, também em face, segundo ele, da transformação do sistema nervoso. Muitas vezes a gestante revela decréscimo de vivacidade mental, quer dizer, fica muito lerda, e não raro enuncia a propósito das mais rematadas extravagâncias. Há mulheres, eu conheço casos, inclusive até de mulher que queria comer areia, lama, determinada hora da madrugada, querendo comer coisas absurdas que não faz sentido lógico. Então, tudo isso o Hilário está levantando essa questão. Por que isso acontece? Só uma disfunção do sistema nervoso. Há mulheres que adquirem antipatias súbitas, outras se recolhem a fantasias tão inesperadas quanto injustificáveis. Então, em muitas ocasiões na Terra, segundo o Hilário, eu perguntava a mim mesmo se, Admilson, boa noite, se a gravidez, na maioria dos casos, não acarretaria uma temporária loucura, diante do que ele via, né, quando médico. O Clarencio esclareceu o seguinte, a explicação é muito clara, a gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Então entra aqui um ingrediente que nós não conhecíamos. A questão de um processo hipnótico a longo prazo, segundo o ministro Clarencio. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo. Então, enquanto no processo da gravidez, obrigado, Edmilson. A verdade é que há o que ele chamou aqui, né, de uma hipnose de longo prazo, há essa inserção no campo psíquico da mulher, do qual há essa invasão dessas impressões, dessas vibrações espirituais do espírito que está se reincorporando, o espírito reincorporando, evidentemente, no mundo, é o espírito que está reencarnando, que está no ventre dela, que está trazendo para ela essas impressões vibratórias, né? Tanto quanto também esse processo de hipnose a longo prazo, considerando toda a estrutura psíquica da grávida, da mulher grávida. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado, ou seja, esse ser que está reincorporando ou reencarnando não for um espírito equilibrado, a mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios. Então entra em sintonia por um processo de hipnose e enxertia mental, em que o ser reencarnante acaba levando ou influenciando de uma forma muito forte ao próprio desequilíbrio do reencarnante na mãe, por causa dessa hipnose, por causa dessa inserção,
por causa dessa... na realidade, uma verdadeira fusão psíquica, né, dentro das energias de um ser que está fazendo parte exatamente da sua estrutura fisiológica e psicológica. É um ser que está no seu ventre, mas ao mesmo tempo fazendo na conjugação de fusão energética toda uma alteração hipnótica, alterando o estado normal da mente da mãe. E isso acontece muitas vezes, sobretudo, se for um espírito reencarnante inferior, vamos dizer assim, um espírito bastante inferior. Porque a maneira de um médium, a mãe na maternidade é como se fosse uma médium, estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga. Ou seja, ela, como médium, capta todo o desequilíbrio do filho que está em seu ventre. Então ela entra, se for desequilibrado o filho, ela entra em determinado desequilíbrio, ou certos desequilíbrios, porque ela incorpora, é o que ele está falando, né? Na condição de médium, ela transmite as sensações, as opiniões exatamente das entidades que estão no seu ventre. Então ela é médium do próprio filho, né? Ela acaba captando mentalmente aquilo que o filho está vivendo, aquilo que ele está sentindo. E, no meu modo de pensar, ser mãe é das divinas missões a mais importante em todo o universo. E o doutor Hilário lembrou que o afligia observar a inesperada aversão de muitas gestantes quanto aos próprios maridos. Então ele vai entrar em um outro assunto interessante. Muitas mulheres, ao engravidar, elas passam a ter exatamente essa aversão pelo marido. São várias situações, não são poucas, são várias situações, e ele está levantando essa questão agora para o ministro Clarencio. Sim, isso ocorre sempre que um inimigo do pretérito volta à carne, a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que lhe servirá de pai. Então está mostrando que essa aversão pelo marido está necessariamente ligada, já que ela é médium desse espírito, que é inimigo do marido, então ela vai captar as sensações, as opiniões e aquilo que o seu filho, que está no ventre, está sentindo. Ela, como médium, hipnotizada a longo prazo, vai sentir isso e vai projetar no marido essa aversão. Se, evidentemente, estamos falando de um inimigo ferrenho do passado em relação ao marido. Vemos, aí vai falar a questão das filhas, por exemplo. Vemos filhas que foram evidentemente fortes desafetos das mães, em passado remoto ou próximo, tal a animosidade que lhes caracteriza as relações. Reparamos que em tais ocorrências as filhas são muito mais afins com os pais, vivendo psiquicamente em harmoniosa associação com eles e distanciadas espiritualmente das mãezinhas. Em ligações dessa natureza, surgirão obstáculos à reencarnação? Foi a pergunta que o Hilário está levantando a questão, viu lá, né? A mulher que tem aversão ao filho pode ser um inimigo do passado do marido, do qual ela incorpora e através de um processo de hipnose a longo prazo e por um processo de ser médium, captando os sentimentos, sensações e opiniões do espírito reencarnante, ela projeta no marido. E no caso de meninas, né? Que, no caso mulher que reencarna, né? E às vezes muito ligado ao pai, já seria o contrário, não o inimigo do pai, mas muito ligado ao pai. Então a mãe se sacrifica, vai dar o seu ventre para essa filha, e a filha, no fundo, tem uma profunda aproximação com o pai, e não necessariamente com a mãe, embora a mãe está cedendo o seu corpo. E o Clarencio vai explicar o seguinte, olha, a esposa, por devotamento ao companheiro, ela cede facilmente à necessidade da alma, que volta ao reduto doméstico para fins regeneradores. E, em se tratando de alguém com intensa afinidade junto ao pai, que seria a mulher reencarnante, a menina, né? Vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira. Ou seja, se for um ser ligado a esse futuro pai, afetivamente, muito fortemente ligado a ele, no passado, aqui está fácil, a gente está vendo inclusive aqui uma neta, né, vendo um avô ainda desencarnado ligado, e uma neta que foi ligado a ele, sob o ponto de vista de mundo de vida afetiva, né, que foi a famosa dançarina Lola, que por causa dela, o avô dela nessa encarnação acabou matando, né, o Estevão. Mas vejam bem, essas trocas, esses rótulos, pai, mãe, filho, irmão,
eles são muito dinâmicos, né? São títulos que nós temos. Pai, mãe, são títulos, no fundo são rótulos que transitoriamente, de acordo com uma programação reencarnatória, nós trazemos. E está dizendo, mulher do passado, digamos assim, uma pessoa muito ligada ao coração do pai, reencarna ligado a ele, mas não ligado à mãe. Portanto, está ligado afetivamente a ele, ainda não está resolvida essa questão muito egóica. Em se tratando isso, o que acontece no caso com o pai? O pai tende a, já que é casado e não casou por acaso, evidentemente, ele vai dedicar, ele vai intensificar as afinidades, as suas energias amorosas para a esposa grávida, porque sabe que lá, sabe subconscientemente, de que lá no ventre dela tem alguém também ligado ao coração dele do passado, com um vínculo mais forte. É isso que está sendo explicado aqui pelo nosso irmão Clarencio, né? E ele continua, de vez que se sente envolvido por forças duplas de atração, tanto da esposa do qual ele casou e daquela que está reencarnando. Então é uma força dupla que o atrai de uma forma positiva no caso, né? Que é pelo mundo afetivo. Sob dobrada carga de simpatia, ele dá muito mais de si mesmo em atenção e carinho, facilitando a tarefa da mulher que está grávida. Então ele vai dar uma dedicação maior, porque sabe que no ventre dela tem uma pessoa também ligada ao seu mundo afetivo, então ele vai dar toda uma atenção especial para a sua esposa. A elucidação clara e lógica satisfez-nos plenamente, diz aqui o André Luiz. Clarencio ministrou variadas instruções a Odila, habilitando-a para socorro de emergência lá na Zulmira, e depois de alguns dias a Odila tornou até nós solicitando uma nova intervenção. O que ela informou agora, depois de um tempo? Que a Odila está tomando conta da gravidez da Zulmira, e por isso que surgiu o assunto da gravidez, nesse caso aqui, porque ela está com um problema de amidalite, porque o que está reencarnando tem ferida na glote, etc. Tudo isso, por isso que surgiu esse assunto. E agora volta a Odila falando das dificuldades dela, né? Ela atravessa uma crise orgânica, ela está tendo muito vômito. Olha, outro problema de espírito inferior, causa muitos estados de vômitos, de ânsia, de ansiedade e de muitas intolerâncias no corpo da mulher. Já que a mulher está hipnotizada, ela está em um processo, digamos assim, médium do próprio filho reencarnante, ela acaba sintonizando energeticamente através de um enxerto psíquico com o filho reencarnante e ela. Então, dependendo do estado evolutivo moral desse espírito, ela pode ter muitos vômitos pela inferioridade do espírito. Então, os vômitos também são caracterizados por um espírito ainda bastante denso em termos de energia. Não, lembra que eu falei lá numa leitura anterior que espírito, quando é superior, reencarna, ajuda o processo reencarnatório e não tem nenhum problema para a mãe gestante, pelo contrário, é uma gestação muito tranquila, porque é um espírito que tem evolução, tem luz, tem conquistas próprias, tem o domínio sobre a vida material, etc. É tranquilo. Mas 99,9% dos casos não é assim, né? No meu caso não foi assim, da minha inferioridade eu imagino que de muitos de vocês também, porque nós somos seres ainda enquadrados nas condições de seres muito, absolutamente, na média normal de seres ainda inferiores. Nós não somos dizer que nós somos esclarecidos superiores, seria uma presunção muito grande. Mas nas nossas condições, certamente, minha mãe deve ter tido vômito, porque eu não devo ter toda a energia do mundo para dizer que foi uma tranquilidade para ela, não foi. Então, esses casos acontecem pela nossa inferioridade. Vômitos incoercíveis perturbavam a Zulmira de uma forma cruel. Não tolerava a mais leve alimentação, o sistema digestivo apresentava alterações profundas. O médico agia baldamente, visto que o estômago da enferma zombava de todos os recursos. Não nos delongamos para a execução do trabalho, foi isso que a Odila veio trazer, o que estava acontecendo com a Zulmira. Então, revelava-se Zulmira efetivamente em condições ameaçadoras. As náuseas repetidas provocavam gradativa incursão da anemia. Nas náuseas ela vomita e cada vez mais anêmica. Clarencio submeteu a um longo curso magnético nela, na Zulmira, e o doutor Hilário perguntou pelo motivo de semelhante fenômeno, pois em toda a sua experiência médica na Terra, não conseguia explicar quando estava diante de mulher grávida que contavam esses casos de enjoo, de muito vômito, problemas digestivos, problemas gástricos, etc, etc, etc. Ele tinha dificuldade, como médico, de explicar um pouco sobre as causas reais dessas situações nas mulheres. Umas tinham, outras não tinham, então ele tinha dificuldade de explicar. O Clarencio explicou o seguinte,
estamos certos de que a ciência do futuro ajudará a mulher na defesa contra essa espécie de aborrecimento orgânico, de desarmonia orgânica. No fundo, o desequilíbrio é de essência espiritual, ou seja, as mulheres que passam por todo esse desconforto, as mulheres que têm uma gravidez muito difícil, está ligado exatamente às desarmonias essenciais do espírito reencarnante e desse próprio espírito. Então, há uma desconexão, ou então há aí num processo de fusão energética, energias pesadas de um, energia que não são tão equilibradas do outro, e a mulher grávida, ela passa a ter muitos enjoos, ela passa a ter exatamente graves problemas na área também gástrica ou intestinais, etc, etc. E o Clarence está explicando exatamente isso. O organismo materno, absorvendo as emanações do espírito reencarnante, funciona como uma esponja, um tipo de esponja dos fluidos em desintegração. O que está acontecendo? Quando o espírito reencarna, muita parte dele, que são bastante densas, elas vão sendo pulverizadas, vão se eterizando, porque está formando um novo corpo e vai entrar toda uma questão genética na fusão da estrutura genética do pai e da mãe, do seu ponto de vista biológico, do seu ponto de vista fisiológico. Mas aquele perispírito tem muitas manchas energéticas, e num processo dessa diluição dessas energias negativas do espírito reencarnante, a mãe que está cedendo o seu corpo, como uma esponja, ela absorve parte dessas energias tóxicas. Por isso que também explica-se muitos enjoos nas mulheres grávidas, muitas indisposições, chega a casos de até graves de anemias profundas, além das questões gástricas, além das questões também intestinais, etc., renais e etc. Tudo isso porque a mãe, a futura mãe, a grávida, ela está absorvendo parte dessas energias que estão sendo diluídas para a formação de um novo corpo do espírito reencarnante. Então é dos sacrifícios, talvez o maior de todos os sacrifícios de um espírito reencarnante é para a mãe. Eu não tenho dúvida nenhuma. A mãe, nesse momento, é aquela que vai dar a vida, mas certamente ela também está oferecendo a sua vida para uma nova vida. Imagina, como esponja, ela está absorvendo parte das energias negativas do espírito reencarnado. E o corpo dela acaba realmente... Por isso que não é propriamente dito de origem física esses sintomas, né, essas situações da mulher grávida. Ela está muito mais ligada às energias perispirituais ou energias espirituais. Não adianta a medicina materialista tentar buscar causas prováveis porque que as mulheres grávidas passam por essas situações. Ora, é porque existe exatamente essa questão. A mulher grávida, ela fica em um longo prazo de hipnose, ela fica como médium absorvendo muito do que o espírito está incorporando, ou seja, reincorporando ou reencarnando em seu ventre, está trazendo para ela, porque ela é uma esponja que atrai também para ela parte dessas energias que estão se diluindo para formar um novo corpo. E, consequentemente, todos esses distúrbios acabam ocorrendo e a futura medicina, se levar em considerações o aspecto energético, espiritual de um processo de gravidez, evidentemente terão muito mais recursos terapêuticos para ajudar as mulheres que passam por essas situações em termos de propostas medicamentosas, porque vai se trabalhar a energia da mulher, vai se trabalhar no campo ou da homeopatia, que eu considero uma das hoje mais importantes nesses casos, a homeopatia extraordinária, ou então vários outros tipos de trabalhos, no qual entraria também a questão do passe magnético, das águas fluidificadas, porque são outros tipos de tratamento. Não adianta você realmente usar todos os tratamentos clássicos da chamada alopatia, porque a alopatia, ela somente trata dos efeitos das doenças. No fundo, ela mascara para o cérebro exatamente um domínio suposto sobre os efeitos da doença. Ela não está conseguindo atacar a causa da doença. E no caso que eu estou dizendo, nesses casos de distúrbios, muita desarmonia das mulheres grávidas, ela pode tomar muito passe, fazer um tratamento físico e espiritual durante uma gravidez mais complicada, fazer tratamento homeopático, que isso vai efetivamente funcionar muito mais do que qualquer outro remédio. Por isso que o Hilário, como médico, tinha muita dificuldade de tentar explicar as causas e como receitar os remédios.
Fluidos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina, ou seja, quando ela, como esponja, absorve essas energias, ela realmente muitas vezes não suporta, porque a mulher é muito sensível, né? A mulher, propriamente dito, espiritualmente falando, é infinitamente mais sensível do que o espírito reencarnado na condição de masculina, né? A mulher é muito mais sensível, muito mais intuitiva, então por essa facilidade mais de sensibilidade, ela acaba realmente sofrendo muito mais, né? Em função dessas energias que não são nem sempre aprazíveis para ela, as energias tóxicas do espírito reencarnante, que será o seu filho ou sua filha. Daí a razão dos enjoos, dos vômitos, frequentemente de tratamento até agora muito difícil. Então, você lá dá aquele remedinho que a gente conhece, né? Antigo, já há muito tempo se dá remédio contra o enjoo, contra os vômitos, mas no fundo o que está acontecendo é exatamente um processo de assimilação pela sensibilidade muito desagradável da futura mãe, das energias que estão se diluindo para a formação de um novo corpo, daquele perispírito que está, de alguma forma, ajudando a formar esse novo corpo. E, consequentemente, pela sensibilidade do espírito feminino e do corpo também feminino, ela acaba realmente somatizando todo esse processo desarmônico, não seja só através de enjoo, vômitos, problemas gástricos, problemas digestivos e outros tipos de problemas, que acabam sendo muito comuns em quase todas as mães, porque ainda, repito, num planeta como o nosso, a reencarnação se dá de espírito de terceira ordem. São raros os espíritos de segunda ordem que reencarnam na Terra. Imagine se nós tivéssemos vários espíritos de segunda ordem, a Terra estaria muito diferente. Porque de segunda ordem, o espírito de segunda ordem é aquele que tem uma tendência maior para o bem. O de terceira ordem é que tem uma tendência maior para o mal, somos nós. Então, é muito natural as mães passarem por essa situação. Agora, a dificuldade, exatamente, os tratamentos são muito difíceis, porque não se trata a questão espiritual. A homeopatia, quando os especialistas no campo da homeopatia, eles, quando receitam, eles fazem uma análise, por isso eles têm as suas especializações técnicas, sabem quais os remédios que poderão serem receitados. Eles sabem que a homeopatia, a lógica dele, né, que é semelhante curando semelhante, e não o contrário da alopatia, é como se ela estivesse provocando a doença, mas não é isso não, porque na realidade a homeopatia, ela trabalha nos chamados centros vitais, nos chakras. A homeopatia, ela trabalha energeticamente, ela vai no corpo, mas no fundo vai interferir em toda a estrutura dos 7 chakras mais importantes. E considerando o chakra, nós temos, pelo menos o que estudo da ciência médica do Oriente, da China, a acupuntura chinesa, eles chegam a falar de mais de 80 mil microchakras distribuídos em nossas peles. Mas os 7 mais importantes nós conhecemos, que têm as funções para regular as produções das chamadas hormônios, né? São aquelas funções endocrínicas. Então, os 7 chakras estão ligados diretamente aos 7, as 7 mais importantes glândulas, né? Seja do coronário, seja da hipófise, seja das suprarrenais, enfim, todas aquelas que nós sabemos que existem para manter a produção de hormônio. Daí a razão, semelhante nota oferecia-nos valioso material de meditação. Após várias semanas, Odila veio anunciando que o menino nasceu, o Júlio nasceu. Pois bem, agora o Júlio está lá, reencarnado. Passou toda essa fase difícil da Zumira e tal, e agora o Júlio está reincorporado, mas voltou ao corpo físico, né, de conformidade com a aprovação da família. O nome foi dado de Júlio, porque o Amaro e a Zumira aceitaram, vamos chamar de Júlio, aquele Júlio que foi afogado lá com os seus 18 anos. Então volta o Júlio. Pois bem, o pequeno Júlio desenvolvia-se como uma flor de esperança no jardim do lar. Todavia, ele ia crescendo, mas muito mirradinho, sempre doente, sempre enfermiço. Por mais adequados se categorizassem os tratamentos chamados recalcificantes, ele estava muito anêmico, muito mirradinho, né? Trazia um doloroso estigma na garganta. É exatamente aquela chaga que o Júlio tinha quando estava lá no Lar da Bênção, sob o cuidado de Blandina, do qual ele reclamava muito, e ele
evidentemente, trouxe para o corpo físico essa mancha energética grave para que ele pudesse ver como é que vai resolver isso daí, nessa encarnação. Uma parte do suicídio da Guerra do Paraguai já foi, que foi o afogamento, mas ainda tem outra que está muito fortemente ligada aos sofrimentos dele, que é exatamente essa lesão na glote. Agora reencarna trazendo esse estigma na glote, ou seja, na garganta. Extensa ferida na glote dificultava ali a nutrição. Então, em função dele estar com essa ferida na glote, ele não se alimentava, estava entrando em processo de anemia profunda e bem mirrado, muito doente, era o corpo dele, retrato fiel do que era o perispírito, enquanto lá acolhido, né, pela Blandina e os espíritos que são especializados para acolher crianças desencarnadas. Entregando farinhas suculentas, concorriam com o leite materno para criar força, robustecer, mas o corpo dele não respondia, mesmo com leite materno, nem com essas farinhas suculentas lá do século XX, lá nas décadas de 40. Entretanto, 40 não, foi antes disso aí, porque nós vamos ver que essa situação está muito ligada àquela epidemia que foi a espanhola, está muito ligada àquele período da gripe espanhola, né? Então, entretanto, apesar dos cuidados que exigia, era uma bênção de felicidade para os genitores e para a irmãzinha, que sentiam em seu rostinho um ponto vivo de entrelaçamento espiritual. E mesmo ele doentinho, trazia muita alegria para os pais, uma felicidade relativa lá, porque ele tinha um rostinho, né, pequenininho, mas nesse entrelaçamento ligado a vidas anteriores. Muitas vezes, conchegamo-lo ao coração, rememorando os trabalhos que lhes haviam precedidos ao regresso ao mundo, assinalando a ternura otimista com que Odila, transformada em generosa protetora da família, lhe acompanhava o desabrochar. Vejam que Odila, desencarnada, hoje, se fosse em termos de rótulos, seria a avó daquele que foi seu filho. Então são rótulos que passam, né? Nesse momento estaria na condição de avó, né? Avó porque, de alguma forma, foi casada com Amaro e a mãe também da irmã dele, né? Em vésperas do primeiro ano de renascimento, o pequerrucho já começava a falar, passou mais ou menos um ano, ele já começou aqueles monossílabos das crianças, né? Ele começou a ir crescendo, etc. O inverno chegara rigoroso, vasto surto de gripe espalhava-se ameaçador, que foi essa gripe espanhola. A tosse e a gripe espanhola compareciam pertinazes em todos os recantos, foi aquela epidemia que devastou milhões de pessoas, quando, num dia de grande trabalho para nós, eis que Odila veio novamente ao nosso encontro. Mais uma vez, o grupo lá de André Luiz, o Clarencio e lá. Dantes procurava assistência para Zulmira, agora demandava auxílio para o Júlio. Então agora ele está pedindo auxílio para o Júlio. O menino, assaltado por sua teimosa amigdalite, jazia prostrado, febril. Dirigimos-nos incontinente para o lar de Amaro. Com efeito, o vento soprava úmido sobre o largo espelho da Guanabara. As ruas, pelas vestimentas pesadas dos transeuntes, davam ao rio aquele aspecto de uma cidade fria. Alcançamos o domicílio de Amaro. O quadro, à nossa vista, era indubitavelmente constrangedor. Penetramos o aposento em que a criança gemia semi-asfixiada no instante preciso em que um médico da família efetuava meticuloso exame. Clarencio passou a reparar-lhe todos os movimentos. A garganta minúscula apresentava extensa placa branquicenta e a respiração se fazia angustiada, uma respiração sibilante. Clarencio meneou a cabeça como se fora defrontado por insolúvel enigma e colocou a destra na fronte do médico, compelindo-o a refletir com maior atenção. Zulmira e Evelina, sem perceber-nos a presença, fitavam o médico preocupados. Logo após silêncio, o clínico voltou-se para a dona da casa, afirmando para Zulmira: creio
devamos procurar um colega imediatamente. Enquanto a senhora telefona para o marido, chamando da oficina, trarei comigo um pediatra. Mas olha, você avisa para o seu marido e eu vou buscar um especialista, que é um pediatra, para ver o que está acontecendo com ele. A torturada mãezinha, a Zumira, conteve a custo as lágrimas que lhe borbulhavam dos olhos. O médico tornou cismarento à via pública. E, enquanto Evelina rápida corria até o armazém próximo para dar ciência ao seu pai Amaro do que estava ocorrendo, Zumira, presumindo-se a sós, abraçou-se ao Júlio, chorando livremente, e falou baixinho para ele. Para ele, assim, no ouvido dele, Oh, meu Deus, com tanto amor recebi o filho que me enviastes. Não me deixes agora sem ele, Senhor. O pranto lhe corria na face. Queimava meu coração, diz André Luiz. Clarencio, sereno, como sempre, exclamou compadecido. A difteria está perfeitamente caracterizada. Na realidade, para quem não sabe, a difteria é um tipo de, vamos chamar de uma infecção bacteriana, Ela forma muitas placas amarelas, normalmente nas amígdalas, evidentemente, na região da laringe e no nariz também, e na época era conhecida como croup bacteriana. Uma doença gravíssima, com certeza, Em casos mais graves pode ocorrer um inchaço também bastante intenso na região do pescoço, com os chamados aumentos dos glândulos, chamados glândulos linfáticos. Isso pode gerar dificuldade de respirar ou bloqueio total da respiração quando mata o ser que está exatamente com essa patologia. A deficiência congênita da glote favoreceu a implantação dos micro-organismos patogênicos e, por isso, seria imprescindível um socorro urgente. Ou seja, como ele já trazia, ele nasceu com isso, chamada deficiência congênita, da glote, já nasceu com esse problema. Evidentemente, o que acontece quando ele nasce? Nasce com uma imunidade lá embaixo, e isso favorece a implantação dessas bactérias, desses micro-organismos que causam doença, que vão manter essa infecção grave, por isso um socorro urgente. Clarencio começou a mobilizar os recursos assistenciais de maior impressão ou expressão, quando Amaro, desolado, ingressou no aposento conversando com a Zumira, tentava reanimá-la, quando o pediatra deu entrada na humilde residência. Ambos os médicos submeteram o Júlio a um prolongado exame, permutando impressões em voz baixa. O pediatra, apreensivo, após manifestar a suspeita de croup, que é a difteria, que é a croup bacteriana, solicitou análise de laboratório, decidindo transportar consigo mesmo o material necessário à inspeção. Então ele colheu o material para que ele pudesse fazer essa análise laboratorial para confirmar essa croup. Ao sair, prometeu opinar dentro de algumas horas. Depois eu vou dizer o que está acontecendo com ele. Poderia ser uma gripe, mas tem uma questão, nós estamos aqui também com a gripe espanhola, realmente um surto de gripe que matou milhões de pessoas. Então ele foi buscar material para poder confirmar o que estava acontecendo naquele momento. E ao sair, fez essa promessa, notificou o Amaro, que estava bastante agoniado, que tudo lhe fazia crer tratar-se de difteria. Entretanto, reservava o diagnóstico definitivo para depois que ele analisasse. Se a hipótese se confirmasse, enviaria um enfermeiro de confiança para a aplicação do soro adequado. Então o pediatra disse, se realmente confirmar que é a croup, nós vamos mandar um enfermeiro para cuidar do menininho. Mantendo vigilância junto ao doentinho, o ministro recomendou-nos, e a Hilário e a André também, acompanhar o pediatra de modo a prestar-lhes colaboração possível ao nosso alcance. André, Hilário, acompanha aí o pediatra, que ele vai analisar para ver se tem ou não tem a croup. O que vocês podem fazer, ou como vocês podem colaborar com ele, intuindo. Aí o André Luiz e mais o doutor Hilário seguiram, e em pouco tempo estavam lá dentro de um hospital. E ele vai contando, atravessamos um pórtico de um vasto hospital, chegaram a um estreito, um pequeno recinto, nós fomos defrontados por uma surpresa que nos impunha uma verdadeira estupefação, de ficar estupefados. Por quê? Nessa sala pequena, em que é citado um enfermeiro que poderia acompanhar o Júlio, se fosse confirmado a croup, quem é que era o enfermeiro? Mário Silva. Estevão, lembra do passado?
Ele que está ligado, inclusive, que a paixão dele era a Zulmira, que é a mãe do Júlio. Então vamos ver agora essa história, porque o Andalino ficou estupefado. O enfermeiro que acompanharia o Júlio é exatamente aquele que era apaixonadíssimo pela Zulmira, que é a mãe do Júlio agora. Mário Silva, em seu traje branco, palestrava com a dona Antonina. Lembra da dona Antonina? A dona Antonina, que é neta, né, daquele do qual, de alguma forma, o Mário matou, né, ele envenenou. O contrário. O avô da Antonina matou o Mário em vida anterior, porque o Mário estava muito ligado à Antonina, que na época era Lola. Olha só os personagens. Hoje é enfermeiro, que vai cuidar certamente do Júlio, filho da Zulmira, que ele gosta. Mas no passado ele tinha uma ligação profunda com a Antonina. A Antonina, que foi a Lola, que foi ligada também ao Leonardo, né? E que ele acabou matando Leonardo por causa da Lola. Então agora ele está diante dela, só que ela tem o nome hoje de Antonina. Vamos esquecer Zulmira, que ele tinha também uma fixação muito grande. Agora estamos falando de Lola, aquela do passado da vida dele. Vamos lá ver o que acontece a partir daí. Então, em seu traje branco, palestrava com a dona Antonina, que acomodava ao colo a pequena Lisbela. Lembra de Lisbela? Porque a Antonina, ela tinha 4 filhos. Um desencarnou, que era o Marcos, ela foi visitar, foi quando ela conheceu lá aquele lar que nem queria voltar, lembra-se, né? Então ela volta para cá, tem aqueles 2 filhos, tem a Lisbela, que fez até uma prece no culto que ela estava fazendo, naquele dia que nós vimos um dos capítulos. Então tem a Lisbela e mais 2 filhos homens, além do Marcos, que já desencarnou, e o marido abandonou ela. Então veja lá, nesse momento, né, acomodava ao colo, a Lisbela está doente, ela estava ofegante, ela estava pálida. Antonina aguardava o especialista trazendo a filhinha à consulta. Amparados por Mário, francamente atraído para a simpática visitante, ambas tiveram acesso ao gabinete particular do médico, onde o pediatra diagnosticou uma pneumonia na Lisbela, que é a única filha que ela tem, na Antonina. Antonina foi aconselhada a voltar de imediato para casa para a medicação da filha. Qual é a medicação? Antibiótico, a penicilina. Vamos aplicar a penicilina, deveria ser administrada sem demora. Pois bem, Mário, que é um enfermeiro, demonstrando um imenso carinho pela criança da Lisbela, prontificou-se a assistir, dar uma força para ela, auxiliar. Traria um automóvel e atenderia o caso pessoalmente, porque já que o Mário foi incumbido pelo pediatra para tentar ajudar ela a aplicar, além do soro, também a penicilina. E o pediatra, né, passou a olhar pelo mostrador, olhou o relógio, concordou, não, você pode ir, não tem problema, mas lembre que você tem um compromisso aqui, que eu preciso do seu trabalho, né, aqui num bairro próximo, às 22 horas, é 10 horas da noite. Então vá, atenda, depois você volta, que eu preciso de você às 10 horas da noite. Então o pediatra dispensou o Mário para acompanhar a Antonina. Então o Mário assumiu o compromisso de regressar no horário certo para atender lá o trabalho do pediatra, pegou um táxi e Antonina, Lisbela e o Mário foram para a casa dela, né? E aí, o André já conhecia, todo esse grupo já conhecia a casa dela, né? Onde o avô estava lá sentado naquela cadeira, né? Ante o inesperado daquele encontro, sentimos necessidade de um entendimento seguro com o nosso orientador, o Clarence. Tornando ao quarto onde o pequeno Júlio piorara, sempre fazemos um breve relato do acontecido. Então eles contaram para o Clarencio que coisa estranha, pois. Nós fomos lá acompanhar exatamente o médico, o pediatra, que vai fazer o exame para confirmar a croup ou não. Encontramos um enfermeiro e falou para o Clarence, o enfermeiro é exatamente o Mário. O Mário está ligado a Zulmira, que é a mãe do Júlio. E começaram a conversar com o ministro Clarence, o que aconteceu, para ver o que ele diria, qual a opinião dele. Então o Clarence escutou e ponderou lá da forma, ele falou, nós não podemos perder tempo, vamos dirigir primeiro à casa de Dona Antonina. A lei está reaproximando os nossos amigos uns dos outros, e Mário precisa fortalecer para exercitar o perdão. Então, o que está dizendo? A lei, a providência divina, está reaproximando os personagens lá da Guerra do Paraguai, e ele chama de os amigos uns dos outros, e o Mário, nesse momento, que tinha um ódio muito grande do Amaro, um ódio da Zulmira que o teria largado, que foi noiva dele. Então, as leis divinas, como ele está falando, as leis do Criador, a providência divina,
está unindo exatamente para que haja o fortalecimento para o exercício, pelo menos do Mário, do perdão. Os raios de ódio da parte dele podem apressar aqui o serviço inevitável da morte. Corremos ao domicílio de Antonina, foram para Antonina. Com efeito, depois de haver iniciado o tratamento providencial da menina, Lisbela, agora acamada, Mário fixava Antonina perguntando a si mesmo onde vira aquela torturada, aquele perfil daquela mulher. De onde é que eu conheço essa mulher? Isso Mário, enfermeiro, diante da Antonina, disse: de onde que eu conheço a Antonina? Guardava a nítida impressão de haver conhecido a Antonina em algum lugar. Agradavelmente surpreendido, sentia-se ali como se fora a sua própria casa, estava se sentindo bem. E a simpatia não se patenteava tão somente no coração de Mário. Antonina e os filhos também cercavam de atenção, porque ele estava ali cuidando de Lisbela. Então os filhos gostavam muito dele, e ela também começou a ter exatamente essa atenção mais especial para ele. Intimamente deslumbrado, o enfermeiro declarava de viva voz estar experimentando uma paz que há muito não conhecia, com que Antonina, evidentemente, regozijava-se sorrindo, percebendo que Haroldo e Henrique eram os dois filhos, né? Aliás, um deles, eu acho que foi o Henrique, que ficou, quando falou de perdão das ofensas, não perdoar meu pai não, aí lembra naquele culto que ela fez, que nós já estudamos em capítulos anteriores. Então ela tem, além da Lisbela, o Haroldo, o Henrique, mais o Marcos, que já desencarnou. Então os dois, né, se mostravam apaixonados pela disputa esportiva, do futebol, digamos assim, né? Começaram a conversar sobre futebol, etc, etc. A Antonina preparou lá um café, ingressava com alegre entendimento de quando em quando, a fim de podar o entusiasmo dos meninos quando a palavra deles se denunciava, quando eles falavam palavrões, né? Estavam conversando sobre futebol e tal, e ela diz assim, quando a palavra deles se evidenciava menos construtiva, estamos falando bobagem. Somente no decurso da afetuosa palestra viemos a saber que a nossa Antonina se enviuvara. Interessante. Ela ficou viúva, quer dizer, porque ela foi enganada pelo marido, o marido abandonou, mas não estavam divorciados. Eles não tinham passado pelo desquite na época, né? Não tinham se separado. E ele morreu, né? O esposo, segundo notícias, havia falecido num desastre vitimado pela própria imprudência. Então, também, já tinha sido abandonado por ele, mas agora estava morto, desencarnou. Lemos no olhar de Silva o contentamento com que obtinha semelhante informe. Quer dizer, ele até ficou contente quando ficou sabendo que ela agora não tem ninguém. Ele sabia que ela era separada, né? Mas agora o outro foi embora, morreu. Um acidente que ele mesmo provocou para ele. Começava a registrar uma insopitável paixão, interesse, né, pela vida daquele ninho agasalhante que lhe afigurava pertencer-lhe. Às 8 em ponto, Antonina, sem afetação, convidou com simplicidade: Senhor Mário, hoje nós temos o nosso culto. Você quer ter a bondade de partilhar conosco? Incompreensivelmente feliz, o Mário concordou de pronto. E a reunião nessa noite foi efetuada ao redor do leito de Lisbela, que estava deitada lá com sua pneumonia, que não desejava perder o benefício das orações. Um copo de água pura foi colocado junto à cabeceira da pequenina, e de novo, testamento em punho, acomodados, os companheiros. Antonina recomendou a Henrique, que era o filho dela, que gostava de comentar também, fizesse a prece inicial. O menino fez o Pai Nosso e em seguida pediu a Jesus a saúde da sua irmãzinha Lisbela, né, com bastante enternecimento, realmente com muito carinho. Vimos Clarencio acercar-se do recipiente de água cristalina, magnetizando em favor da enferma. É importante aí essa informação da magnetização da água para ajudar a Lisbela, pelo próprio ministro Clarencio, que parecia expressivamente confortada ante a oração ouvida e logo após a beirar-se de Silva, que lhe recebeu as radiações. Quem abrirá hoje o livro? Foi perguntar. Começa o culto do Evangelho, né? Perguntou Haroldo, com uma graciosa malícia, fitando o hóspede inesperado. Certamente nosso amigo nos fará essa honra. Então, o filho dela, né, exatamente, pediu o Haroldo para que o Mário, por favor, abra o livro. Então, tinham conversado sobre futebol, já falando palavrão, né, mas ele abriu. Mário acolheu o pequeno volume sob a atenção de Clarencio, que lhe tocava o busto e as mãos influenciando para a descoberta do texto adequado. Então é interessante.
Quando nós falamos que nós abrimos o evangelho ao acaso, muitas vezes existem esses casos, né? Que o Clarencio, nesse caso, tocava o busto e as mãos influenciando para a descoberta do texto adequado. Então não houve um acaso. Houve, nesse caso aqui, uma escolha prévia do ministro Clarencio para a leitura desse culto. Mário abriu em determinada passagem, qual se agisse a esmo, passando o livro a Antonina, que leu em voz pausada. O versículo 25 do capítulo 5 das anotações do apóstolo Mateus. Concilia-te depressa com o teu adversário. Lembra que essa mensagem, esse versículo foi escolhido pelo Clarencio, sabendo que a importância do perdão que precisa ser exercitado pelo Mário, né? Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto te encontras a caminho com ele, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial para que sejas encerrado na prisão. O dirigente do culto, que naquela noite se revelava mais retraída, pediu a interpretação dos meninos que, de modo ingênuo, se reportaram às experiências da escola. Não estou falando da experiência com os coleguinhas lá. Afirmando que sempre adquiria uma paz buscando desculpar as faltas dos companheirinhos, etc., o Haroldo asseverava que a professora sempre sorria contente quando lhe via boa vontade, e Henrique salientou, inclusive, haver aprendido no culto do lar que era muito mais agradável o esforço de viver em harmonia com todos. A palestra parecia ameaçada de esmorecimento, mas Clarencio aproximou-se de Antonina, impondo-lhe a destra sobre a fronte, como que a impelia ao comentário justo. Haroldo, indagou a Antonina, como devemos interpretar um inimigo em nossa vida? O menino pensou, replicou, sem pestanejar: mãezinha, a senhora nos ensinou a conservar um inimigo em nosso caminho. É o mesmo que manter uma ferida perigosa em nosso corpo. A definição foi bem lembrada. Falou Antonina com espontaneidade encantadora. Sem a compreensão fraterna, que nos garante o culto da gentileza, sem o perdão que ouvida todo o mal, a existência na terra seria uma aventura intolerável. E além disso, quando Jesus nos ditou a lição que recordamos hoje, indubitavelmente, considerava que a razão nunca vive inteira ao nosso lado. Se nós fomos ofendidos, em verdade também ofendemos por nossa vez. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Quando abraçamos o ideal do bem, compete-nos tentar por todos os meios ao nosso alcance a justa conciliação com todos os que se encontram conosco em desarmonia. Prestando-lhes serviço para que renovem a conceituação a nosso respeito, mais vale para nós o acordo pacífico ao litígio mais precioso, porque a vida não termina neste mundo. E é possível que, buscando a justiça em nosso favor, estejamos cristalizando a cegueira do egoísmo em nosso próprio coração, caminhando para a morte com aflitivos problemas. Coração que conserva rancor é coração doente. Alimentar o ódio ou despeito é estender inomináveis padecimentos morais no próprio espírito. Mário estava pálido. Aquelas conclusões feriam-lhe fundo o modo de ser. Tão desajustado se revelou escutando aqueles apontamentos que ele ficou sem saber o que fazer. Faltam 10 minutos. Esse tema é tão importante para nós entendermos exatamente toda essa trama, inclusive, porque o Clarencio não aproveitou, né, por acaso, um culto para falar da questão do perdão. O Mário, ele se sente ferido 2 vezes, né? Ele foi traído 2 vezes, né? Segundo ele, teria sido traído lá pela Lina, agora Zulmira, né? Então a mesma Lina e Zulmira o traiu 2 vezes, seja na Guerra do Paraguai, como agora com o Amaro. E ele foi assassinado, ele foi envenenado pelo avô da Antonina, que está lá, né? Ele estava frequentando a casa dela. Agora o Mário está lá. Lembro que num sonho ele saiu e tal, e ficou com um ódio violento do velho, depois voltou apavorado, começando com a mãe dele, etc. E a lição para o Mário é a questão do perdão. Então não foi por acaso que nesse culto está falando do perdão. E eu gostaria que no sábado que vem nós retomássemos esse culto, porque são lições que eu estou falando um pouco rápido, eu acho que vale a pena para nós também, todas essas lições que a Antonina está dando para os seus filhos,
E para o Mário, para que o Mário se sensibilize, é pensar no perdão também. Sobretudo e principalmente perdoar não somente a Zulmira, que teria traído ele 2 vezes, mas também o avô de Antonina. E até porque ele está sentindo uma aproximação com a Antonina, que é aquela antiga Lola, do qual o avô dele, por causa dela, o matou. Então eu vou, para não ficar com muita pressa, como eu disse, o Instagram inapelável, ele não grava a nossa live, eu vou ficar por aqui para que sábado que vem nós possamos dar continuidade a partir desse culto. O que vai ser realmente falado com o Mário, eu já adiantei muitas coisas, né, dos personagens para vocês, porque o importante é trabalhar também o Mário, a questão do perdão. Porque o Mário vai ser realmente muito importante nessa história aqui, em função das novas encarnações que vão acontecer. E, sinceramente, é um livro que tem me ensinado, eu estou há mais de 40 anos estudando Espiritismo, mas está me ensinando tanta coisa sobre a lei de causa e efeito, sobre a lei das reencarnações. São reencarnações até rápidas, né? Nós estamos vendo reencarnações com espaço curto de tempo. E como é que funciona o processo reencarnatório, né? Tanto quanto as questões das reações da mãe com enjoo, etc. Mas é fantástico realmente nós prestarmos atenção nesses detalhes, para que o conhecimento espírita em nós seja sedimentado com bases racionais, né? Nós possamos entender realmente a lógica da própria reencarnação. E esse livro realmente nos abre um pórtico enorme sobre a lei de causa e efeito e as leis da reencarnação. Por isso que eu vou ficar por aqui para analisar um pouquinho mais esses diálogos da casa da Antonina com o Mário, com seus 2 filhos e a Lisbela doente, sobre essa passagem que não por acaso foi escolhida pelo nosso irmão Clarence, ok? Eu prometo fazer esse gancho para depois continuar, para nós depois, devagarinho, não precisa ter pressa para terminar um livro, não, então vamos entender devagarinho o que o André Luiz, porque passam detalhes que são importantes para o nosso aprendizado. Concordam comigo? Então tá. Se concordam, sábado que vem faremos então. Obrigado, Gladys, tá? Muita paz para vocês, muita paz mesmo no coração de cada um. Ninguém está aqui por acaso, não temos nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossos irmãos por acaso. São rótulos, mas nós temos as nossas ligações, não é por acaso que nós estamos no corpo físico. Vamos aproveitar, e aproveitar muito o máximo, sem perder tempo. Um grande abraço para vocês, meus irmãos. Muita paz. Muito obrigado aí pela companhia, pelo carinho, pelas energias que vocês realmente nos dispensam, que facilita muito as nossas interpretações por intuição daquilo que eu estou lendo, tá bom? Grande abraço.